lá no texto de Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 36 a 46. O fato é que nunca se falou tanto em crise. Todo lugar que nós olhamos, nas conversas que nós escutamos, seja na televisão, seja no jornal, seja no rádio, nós só ouvimos falar em crise econômica, crise moral, crise ética, crise na educação, crise na saúde, crise na família, crise existencial, crise na fé, crise espiritual. O fato é que todos nós vamos passar por crises em nossas vidas. Talvez a crise que você está vivenciando hoje, você deve ter a certeza absoluta que não é nem a primeira e nem a última que você experimentará em toda a sua existência. E como é que você reage diante de uma crise? Basicamente, as pessoas reagem de duas maneiras. Muitas pessoas negam as crises, negam os problemas. Isso é uma forma de fuga. Essas pessoas fingem que não sabem o que está acontecendo, preferem não saber dos problemas. São pessoas que menosprezam as dificuldades, as crises, os problemas, ou simplesmente minimizam ao máximo. Mas também existe um outro tipo de pessoa que reage de uma outra maneira. São os pessimistas. Esses, diferentes daquele que procuram negar a existência das crises, essas pessoas pessimistas, elas sempre superdimensionam os problemas. São aquelas pessoas que estão mais propensas a cair em depressão, são aquelas pessoas que ficam desesperadas, são aquelas pessoas que perdem ou passam por um esfriamento na sua fé, e são aqueles que de uma hora para outra surtam e acabam desenvolvendo um grande desequilíbrio na sua vida. Eu queria convidar você nessa noite a aprender algumas lições com o Senhor Jesus na escola do Getsemane. Para isso, então, eu convido agora você a acompanhar comigo a leitura de Mateus capítulo 26, dos versículos 36 a 46. E a palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora?
perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, nós queremos rogar ao Senhor que o Espírito Santo abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento e o nosso coração para receber o ensino que procede das Tuas Escrituras. Que possamos de fato aprender com Jesus como enfrentar as crises em nossas vidas. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós conhecemos a história, nós sabemos que essas são as últimas horas, os últimos dias do Senhor Jesus antes dele ser crucificado. Sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus conhecia o plano eterno de Deus. Ele sabia o que iria acontecer daqui a alguns momentos, o que iria acontecer nas horas seguintes, o que iria acontecer nos dias seguintes. Ele também tinha a convicção de que ele de fato iria ressuscitar da morte. Mas antes do domingo, antes da sua ressurreição, o Senhor Jesus sabia que teria que enfrentar momentos difíceis. O Senhor Jesus com certeza estava passando por um momento de crise. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, e veja só o que o autor da carta aos Hebreus nos escreve a respeito do Senhor Jesus. Hebreus 4, 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Nós temos esse grande sumo sacerdote que é capaz de se identificar, de se compadecer de cada um de nós. Isso por quê? Porque ele também foi tentado, porque ele também enfrentou o sofrimento que todos nós enfrentamos. A grande diferença
é que ele viveu uma vida sem pecado. Mas o fato dele se identificar com as nossas fraquezas nos ajuda a compreender esse coração cheio de compaixão que Jesus tem por cada um de nós. Acompanhe agora Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Hebreus capítulo 5, de 7 a 9. E nós vemos o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Um grande mistério: o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele aprendeu através do sofrimento. Ele foi aperfeiçoado, mesmo sendo Deus perfeito, santo. Ele aprendeu através do sofrimento. E nós também podemos aprender através do exemplo do Senhor Jesus Cristo, naquele momento em que ele se encontrava no Getsemane. Como nós devemos enfrentar as crises? Sem dúvida nenhuma, nós não devemos negar que essas crises existem. E quando nós passamos por uma crise, também nós não devemos ficar desesperados. Nós não devemos alimentar um espírito pessimista. Pelo contrário, nós devemos aprender com Jesus como ele enfrentou as suas crises. Nós podemos e devemos também crescer na fé. E o que é que nós aprendemos com Jesus na escola do Getsemane? Volte comigo aí na sua Bíblia, no texto de Mateus, capítulo 26. E vamos ver mais uma vez o versículo 36. E olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. O Getsemane é um jardim que fica aos pés do Monte das Oliveiras em Jerusalém. O Senhor Jesus, ele se dirige para Jerusalém somente na sua última semana de ministério, aqui enquanto ele esteve na terra. Ele sempre está visitando as cidades, os povoados, mas ele se dirige para a cidade santa, especialmente naquela semana, onde ele seria aclamado como aquele que é bendito, porque vem em nome do Senhor. É ali que ele vai, de fato, experimentar os seus últimos momentos com os seus discípulos. É ali que o Senhor Jesus vai participar da ceia com os 12. É ali que ele vai demonstrar o seu amor para com cada um dos seus discípulos e também para com Judas Iscariotes, que seria o traidor. O Senhor Jesus, então,
depois desse momento de ceia e depois de Judas sair para de fato entregar, trair o Senhor Jesus, ele tem ainda uma conversa com os discípulos. Ele prediz que será morto, que ele será assassinado na mão dos pecadores. Mas ele não fala somente sobre isso. Ele fala com Pedro, que Pedro, ainda que não admita, Pedro o negaria por 3 vezes, e que os outros discípulos fugiriam de medo, o abandonando. Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, especificamente no jardim do Getsemane. Getsemane literalmente significa o seguinte: prensa de azeite. Ou seja, era aquele lugar onde as azeitonas seriam prensadas, seriam espremidas, para que delas então saísse o azeite. E isso é muito significativo, isso também é muito enigmático e simbólico, porque ali no jardim do Getsemane, ali aos pés do Monte das Oliveiras, era isso que Jesus estava experimentando. Ele estava sendo prensado naquele momento. O Getsemane, então, é um lugar também de conflito, é um lugar de aflição. Mas ao mesmo tempo que é um lugar de conflito e de aflição, o Getsemane se torna um lugar de paz e de fortalecimento. Antes da ressurreição de Jesus, ele seria traído com Pedro, seria negado por Pedro, seria abandonado pelos discípulos, seria preso, torturado, julgado injustamente, condenado e blasfemado pelo povo. Jesus carregaria uma cruz pelas ruas de Jerusalém como um criminoso. Ele enfrentaria uma morte marcada pela violência e também marcada pela humilhação. Horas de exposição, dores terríveis, falta de ar, exposição, sofrimento. E pior, ali na cruz do Calvário, Jesus sentiria o peso de todos os pecados do mundo inteiro sobre os seus ombros. Ali na cruz, por um momento, até o seu próprio Pai Celeste iria desamparado, porque Jesus naquele momento se fez pecado para que todos nós fôssemos salvos. É lógico que esse momento na vida de Jesus, ali no Getsemane, é um momento de grande crise. É só nós olharmos o sofrimento do Senhor, é só nós olharmos as palavras que Jesus usa em suas orações intensas, sinceras naquele lugar. Mas o que nós podemos aprender com Jesus na escola do Getsemane? E nessa noite eu gostaria de apenas compartilhar uma lição, uma primeira lição. Nos próximos domingos nós vamos, nesse mês de junho, ver outras lições que nós podemos aprender. Mas uma primeira lição que eu e você precisamos aprender com Jesus ao enfrentarmos
crises em nossas vidas, é que nós devemos buscar a Deus com mais intensidade. Veja bem, Jesus sempre foi um homem de oração. Não é só no momento do sofrimento que ele orava a Deus. E se tem uma pessoa que não necessitava gastar tempo em oração, era o próprio Senhor Jesus. Afinal de contas, ele e o Pai eram um. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Plena, completa, perfeita comunhão com Deus. Mas quando nós olhamos a vida de Jesus nos Evangelhos, o que nós vemos é que a vida de Jesus foi pautada pela oração. Nós vemos ele se retirando para orar. Antes de decisões importantes, Jesus orava. Depois, em momentos de intenso trabalho, ao invés de descansar, Jesus orava. Oração em todos os momentos. O Senhor Jesus realmente tinha essa vida de oração, de comunhão com Deus, mas em nenhuma outra passagem dos Evangelhos, em nenhum outro momento da sua vida, nós vemos o Senhor Jesus orando de uma maneira tão intensa e íntima, como no momento em que ele permaneceu ali no jardim do Getsemane. O fato é que eu e você, nós procedemos de uma maneira contrária. Geralmente nós não temos uma vida intensa de oração quando as coisas vão bem. E, contrariando a lógica, quando nós passamos por momentos de crise, a grande maioria de nós, ao invés de intensificar essa busca por intimidade com Deus, simplesmente se afasta desse recurso. Nós ficamos imersos em nossos problemas, perdemos noites de sono, pensamos e elaboramos maneiras de resolver as situações, queremos simplesmente encontrar uma saída para sair da crise. Nos momentos de crise nós ficamos agitados, nós saímos fazendo as coisas em uma busca desenfreada por uma solução. Nós questionamos a Deus, duvidamos das suas promessas, queremos nos proteger, queremos fugir da dor. Infelizmente, a grande maioria de nós, nesses momentos, deixa de lado a sua Bíblia, deixa de lado a oração, deixa de lado a comunhão com os irmãos. Mas não foi assim com o Senhor Jesus. O que nós vemos no versículo 36 é que antes dele enfrentar todas aquelas dificuldades e todo aquele sofrimento, o Senhor Jesus separou um tempo para buscar a face do Senhor. A crise, ela prova a qualidade da nossa fé, e por isso muitos são reprovados no momento da crise, porque a qualidade da fé é uma qualidade ruim, fraca, superficial. A crise revela aquilo que está no nosso coração. É na crise que nós conhecemos o verdadeiro caráter nosso e das pessoas. E é na crise que nós realmente provamos se confiamos em Deus ou não. A crise deveria sempre nos levar para mais perto de Deus. E por isso que nos momentos de crise nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Nos momentos de dificuldade nós devemos
buscar a Deus com mais intensidade. Não devemos reclamar das nossas crises. Devemos antes falar das nossas crises para quem realmente pode resolver o nosso problema. E essa pessoa é Deus. Devemos descansar, devemos relaxar, devemos desabafar com Deus. Vocês acham que eu estou pregando para vocês? Não, eu estou pregando para mim. Temos que realmente deixar Deus cuidar de tudo. É nos momentos de crise que a oração se torna algo primordial. E por que nós devemos buscar a face de Deus nesses momentos de crise? Eu quero compartilhar 4 razões com vocês. Em primeiro lugar, a oração, ela nos obriga a esperar, não é? Veja bem, ninguém pode orar e trabalhar ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Ou você ora, ou você então está fazendo algo para resolver o seu problema. A oração coloca as coisas no seu devido lugar. Orar em primeiro lugar, ouvir Deus falar e só depois agir. Orar, escutar e agir, e não o contrário. Agir, orar e só depois, quem sabe, escutar Deus falando. Nós precisamos terminar de orar para que então possamos agir. A oração nos faz entregar a situação a Deus. Revela de fato quem é que está no controle, eu ou Deus. Por isso, a oração me faz esperar. Por isso que nos momentos de crise nós devemos buscar com mais intensidade a pessoa de Deus. Mas tem uma segunda razão. Veja bem, a oração, além de nos obrigar a esperar, a oração também melhora a nossa visão. Quem nunca desceu a serra do mar e se deparou com aquela neblina, aquele nevoeiro forte, onde você não é capaz de enxergar mais do que 1 metro à frente? Quem nunca foi obrigado a aguardar meia hora para que se formasse um comboio, para que então os carros pudessem descer em segurança? Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós nos deparamos com momentos em que tudo está nebuloso, onde nós não conseguimos enxergar as coisas direito, onde as coisas parecem ocultas. E nesses momentos, andar em alta velocidade é muito perigoso. E a imprudência nesses momentos pode ser fatal. Mas a oração tem essa capacidade de melhorar a nossa visão. Quando nós oramos mais, nós somos obrigados a diminuir a velocidade que nós temos. Temos que aguardar até que alguém vá à nossa frente, nos mostrando o caminho, ou então até o momento em que a neblina passe. A oração tem esse efeito, faz com que nós vejamos as coisas de um prisma diferente, faz com que nós tenhamos a visão de Deus, a visão do alto, que é totalmente diferente da visão que nós temos das circunstâncias e situações.
Em primeiro lugar, a oração nos obriga a esperar. Em segundo lugar, a oração, ela melhora a nossa visão, mas tem uma terceira razão, porque nós devemos buscar com mais intensidade a Deus, principalmente através da oração, porque a oração, ela acalma o coração, ela não tem o efeito que o analgésico, ou então o remédio de tarja preta tem, que nos deixa totalmente anestesiados, sem condição de reagir. Não, a oração não faz isso, mas a oração tem esse poder de acalmar a nossa alma. A oração retira o nosso fardo pesado. A oração nos ajuda a lidar melhor com os nossos problemas e as nossas próprias emoções. Eu me lembro de quantas vezes que eu cheguei aqui na igreja no dia da reunião de oração, com o meu coração aflito, com as ideias todas atrapalhadas, e que ao sair daquele momento de oração, tudo já era diferente. As ideias estavam mais claras, a aflição já tinha abandonado o meu coração, e é assim que Deus planejou esse momento e essa ferramenta tão preciosa para as nossas vidas. Não dá para ficar preocupado com os problemas, ao mesmo tempo que nós estamos preocupados em levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Se eu estou levando meu pensamento cativo a Deus, naquele momento eu não consigo ficar preocupado em resolver os meus problemas. Portanto, a oração substitui a ansiedade pela serenidade. Vocês vão se lembrar do pastor que esteve aqui conosco, pregando no aniversário da igreja nesse ano, pastor, professor Zé Machado. E ele sempre dizia uma coisa muito interessante nas nossas aulas. Ele dizia o seguinte: olha, quem anda de joelhos não tropeça. Quem anda de joelhos não tropeça. Você não quer tropeçar? Então, quem sabe é a hora de você começar a aprender a andar de joelhos. A oração nos obriga a esperar, a oração melhora a nossa visão, a oração acalma o nosso coração. Em último lugar, a oração aumenta a nossa fé. A oração, ela tem essa capacidade de incendiar a nossa capacidade de confiar em Deus. E quem não ora, não confia. Oração não combina com autossuficiência. Oração não combina com orgulho. Oração não combina com autonomia. Quem não ora está dizendo para Deus: eu não preciso do Senhor. Eu cuido da minha vida. Eu cuido dos meus problemas. Quem ora, porém, fica mais inclinado a confiar cada vez mais em Deus e em suas promessas. O ser humano é assim, obstinado, impertinente, agitado, pessimista demais ou otimista demais. Mas quando o ser humano coloca o seu coração numa busca por intimidade com Deus, Deus opera nesse coração uma fé genuína e inabalável. Quando eu e você oramos, nós tiramos
os nossos olhos do tamanho dos problemas. E nós aprendemos a repousar os nossos olhos no tamanho do nosso Deus. Como que você enfrenta os seus momentos de crise? Com Jesus, nós aprendemos que nos momentos de crise, nós devemos buscar a Deus com mais intensidade. Pode ser que a sua situação não mude, mas nós devemos lembrar da frase do famoso escritor C.S. Lewis, que diz: a oração não muda Deus, a oração muda a mim. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, temos vivido dias difíceis em nossa nação, em nossas famílias, em nossa igreja. Temos vivido conflitos externos e internos. E quantas vezes o nosso relacionamento, a nossa fé é abalada por essas crises que nós enfrentamos. Mas nesse momento, nós queremos nos colocar diante do Senhor e clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu ensinamento, que ao enfrentarmos problemas, dificuldades e crises, nós possamos correr para os Teus braços, correr em Tua direção, buscar a Tua face com mais intimidade e mais intensidade, para que então o nosso coração repouse somente e tão somente no Senhor. Que possamos sair daqui impactados pelo exemplo da vida de Jesus Cristo. Nós oramos assim, no nome precioso do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.